Então, para quem chegou agora, quem chegou depois, estamos aqui num dia maravilhoso, uma quarta-feira linda, meio de semana, né? Quase sextou. E vamos para a nossa aula de materiais ópticos, elétricos, magnéticos e outros tipos da vida, né? E para tanto, então, a gente vai naquele famoso PowerPoint, né? O PowerPoint é a morte de todo aluno. O que eu estava falando para o pessoal antes de começar a gravar, né? Para quem entrou agora, que eu não sei quem, se é que entrou alguém também, é que é o seguinte, cara, não adianta você só ficar aí atrás aí do terminal de vídeo, do seu celular, tá? Vendo o professor falar besteira. Você não vai aprender, não, cara. Sinto lhe informar, tá? O ensino, a troca de experiência, a interação, o tempo que você tem que dar para o seu cérebro assimilar o que está sendo passado, não é assim de uma hora para outra. Então não adianta também, não tem aquele negócio de aprenda materiais óticos em 24 horas dormindo, né? Você coloca o fone de ouvido, vai dormir, e daí você não vai aprender, cara, não vai. Você só vai aprender se você ler, se você interagir e mais, se você se interessar. Interessar, né? Então, eu vou. Tomara que vocês se interessem pela matéria que eu estou ministrando. Eu ficaria muito feliz. Tá? Ué, eu já expliquei para vocês que é importante, né? E eu agora fiz um negócio bonito, maravilhoso, colorido como a vida, né? Hoje eu estou feliz porque é o meu aniversário. Portanto, podem aí me cumprimentar, dar joinha, vai no meu canal e dá joinha, cumprimenta feliz aniversário, querido professor, indica o canal para todo mundo, né? Aí, agora, obrigado, Álvaro. O Álvaro foi o primeiro, né? Podem trazer maçãzinha, né? Se bem que eu prefiro o uísque, mas, né? A gente também recebe maçãzinha, né? É, e beleza. Vamos lá que tô ficando mais velho. Obrigado, 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 gente. Nossa, tô tão é tão gostoso receber os parabéns no dia do aniversário. Então, vocês viram que eu tô meio. é, eu não sei se é justo falar, né? Porque no politicamente correto, no meu tempo de adolescente, eu falaria, eu tô meio gaysão aqui, né? Com esse amarelo e tal. Mas, né? Vamos lá, né? É assim que funciona a vida, né? Cada político no seu canto. E depois a gente vem para uma negócio preto aqui, ó, bonito, maravilhoso, e vocês já viram tudo isso, né? Eu já falei sobre um monte de coisa, tá? E falei sobre energia, né? Na aula passada, eu acho que eu falei isso. Daí, o que, que eu falei também? Falei sobre luz, mas falei muito por cima. Não, a gente vai ver. Fica tranquilo, a gente vai ver. Ah, putz, eu estava explicando o que é que mudou o tema aqui, mudou as cores, né? Agora eu vou ter que mexer na cor aqui do negócio, porque é assim, se eu falei que era azul, né? Ô, professor, o senhor falou que era azul, positivo, e agora está vermelho. Então vamos pôr o positivo azul aí, né? Ficou meio esquisitinho, né, esse negócio aqui, né? Mas tudo bem. Então eu ensinei para, tentei mostrar para vocês o que era campo elétrico. E eu falei que campo elétrico é uma perturbação que qualquer matéria, inclusive você, exerce só pelo fato de você existir e dentro de você ter átomos que são carregados com carga, né? Eu pulei o slide anterior? Pulei? Então, ainda bem que alguém falou. Esse daqui ou esse aqui? Esse Da aqui. luz, o senhor encerrou a aula aí, ó. Ah, eu pulei esse daqui? Não, o senhor encerrou aí, parou aí, não foi mais Parei aí? além. Ah, parei nada. Eu não coloquei, ó. Parei aqui. 3 do 3. Então você tinha ido embora antes. Mas beleza. Esse daqui, você lembra desse monte de bolinha aqui? Ah, acho que não lembro. É da gravidade? Não lembro. É, da força da gravidade. Aquelas histórias toda loucura lá. Loucura total. Tá? Bom, então vou voltar na luz, né? Bom, a luz é uma forma de energia, tá? Então,
existe uma controvérsia, depois que Einstein veio no mundo só para tumultuar, né, cara? Tem uns caras que nascem, meu, só para tumultuar as coisas, e Einstein foi um deles, tá? Porque tava tudo certinho, Newton já tinha feito um monte de coisa certo e tal, né? Pô, mas o Einstein não veio para tentar, né, desconcertar o cara? E daí, é assim, antigamente acreditava-se que a luz era formada por partículas energéticas, tá? Que eles chamavam de fótons, né? A gente chama de fóton ainda, né? Que é uma partícula energética, como se fosse um elétron, vamos dizer assim, tá? Que é uma energia e que ela vibra, imagina assim, vibra numa frequência que o olho humano consegue captar. Bom, mas como que vibra? Não estou entendendo. Bom, então eu vou falar para vocês uma coisa que é certa. É mais certo do que girafa na Amazônia. Seguinte, todos os átomos que você tem dentro de você, eles vibram conforme a temperatura que você está. Qualquer material, qualquer coisa que existe no universo, ele vibra. Só que daí você fala assim, mas o copo de água que está na mesa não está vibrando. Não está vibrando os cambal. Se você conseguisse, imagina os, os Avengers, quando eles foram na viagem do tempo lá para pegar as joias do infinito, né? O que acontece? Pô, antes deles irem para lá, não sei se vocês lembram, a Homem-Formiga estava lá dentro. E lá dentro, cara, ele estava no meio dos átomos, lá, numa escala subatômica. Só que a gente não tem cérebro para imaginar isso daí. Por quê? A nossa inteligência é limitada. A gente aprende por comparação, por observação, como eu falei para vocês. Então, na época, o pessoal observava como que a luz se comportava e eles chegaram à conclusão que a luz era formada por partículas chamadas fótons, e essas partículas eram emitidas a partir dos materiais que vibram, tá? Então, vibração também de uma certa maneira é energia, né? E os nossos olhos, né, foram produzidos, né, por Deus, pela natureza, para que a gente conseguisse perceber essa agitação, tá? Porque quando a agitação, a energia, né, os fótons chegam no nosso, no nosso globo ocular, lá atrás a gente tem algumas coisinhas chamadas cones e bastonetes, que é um monte, né? Tem a retina, e a retina é composta desses elementos, que são elementos feitos por moléculas, né? Moléculas e células desenvolvidas para esse fim, para o nosso organismo. Todo ser que enxerga vê isso daí. Então, daí essas vibrações chegam a excitar os nervos sensíveis, os nervos ópticos, que são compostos por cones e bastonetes. Os cones entendem intensidade e os bastonetes, eles entendem certas frequências vibratórias, tá? Que são as cores, tá bom? Por isso que quem tem defeito nos bastonetes é daltônico, né? E não é defeito, né? É que os bastonetes foram produzidos de uma maneira que não conseguem ser sensibilizados por algumas cores, tá? Bom, mas beleza. Daí isso era o que acontecia, e os caras fizeram experiência, observaram. Lá na oitava série, lá eu sei que vocês viram lá a lei de Snell, né, de reflexão, de refração, de meio, que daí a luz passa do meio para o outro, e daí tem onde. A gente vai até passar um pouquinho por isso, mas o Einstein falou assim, cara, legal, a luz se comporta como partícula quando você faz algumas experiências, tá? Mas, se você fizer outras experiências, ela também se compara ou se comporta como uma onda eletromagnética. Bom, a gente não sabe ainda o que é uma onda eletromagnética, porque a gente está acabando de aprender um pouquinho o que é campo elétrico. Então, primeiro a gente tem que aprender o que é campo, para depois a gente aprender o que é o magnetismo, depois a gente vai aprender o que é um campo eletromagnético, e depois a gente vai aprender o que é uma onda eletromagnética,
E depois a gente vai saber que sem onda eletromagnética, provavelmente você não estaria nem me vendo aí, tá? Mas tá, a gente tem que ir aos poucos, né? O conhecimento, como eu sempre falo, é uma coisa que é paulatina, né? Você vai aprendendo aos poucos, não adianta você querer aprender de tudo que, né, não vai. Então, tem características de ondas e características de partículas. E essa divisão a gente conhece como dualidade da luz, tá? Ficou feio. Não gostei desse negócio aqui. Agora ficou bonito, né? Então essa dúbia interpretação da luz, que pode ser explicada de um jeito ou outro, a gente chama de dualidade, né? E no que isso impacta? Cara, impacta naquela fórmula louca lá do Einstein, que ele diz que energia é massa vezes a aceleração da luz ao quadrado, né? A velocidade da luz ao quadrado, né? E como que ele prova, que a gente prova, por exemplo? Porque é o seguinte, até então, a gente tinha que um campo gravitacional, ele não poderia, de uma certa maneira, atuar na luz, porque a luz era... Ah, loucura, cara. Eu nem vou entrar nisso daí, senão eu também vou me perder aqui, que eu não lembro direito, né? Mas o fato é que a gente consegue explicar que até a gravidade atrai a luz. Tanto atrai que existem os buracos negros, o que naquela época era só teoria. Hoje a gente já entende. Tá? Então, a luz para a gente, agora, nesse momento, tá? A gente entende que é uma forma de energia e ela pode ser tanto física, partículas, vamos dizer assim, tá? Por enquanto, quanto energia em movimento, né? Energia em movimento. Poxa, a gente acabou de ver na aula passada que energia em movimento, tá? Dependendo do jeito que a gente entende, pode se transformar no que a gente chama de corrente elétrica, né? Foi isso que a gente viu. Por quê? Porque o campo elétrico, tá? Que é produzido pela quantidade da soma de cargas positivas que tem num determinado material, ele atrai uma ponta de prova se essa ponta de prova for negativa. Né? Então, o material gerador, né, uma fonte geradora de campo, ela atrai outra matéria. E a gente viu, tá, que existe uma fórmula física que explica a atração. Nossa, deixa eu mudar para cá. Eu já falei isso daí, gente, para vocês, porque agora eu tô vendo, eu sei que eu falei para alguém, mas eu tô com dúvida se eu falei isso. Não falou não, professor. De campo elétrico, não. Então, tá vendo? Esse é o problema da gente dar duas aulas da mesma aula para turma diferente. A Tá? única coisa que você estava falando Então, era de atração, de acordo com o tamanho do objeto e tudo isso, de mais. atração. Então, vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês entenderam mais ou menos qual que é a ideia da luz? Tá? O que a luz produz? Ela produz, na realidade, energia, tá? Então, eu vou falar aqui de campo elétrico. Na primeira aula, não sei se vocês estão lembrados, mas eu devo ter falado de um exercício da gente eletrizar as coisas, né? Tipo assim, você pega um monte de papelzinho, coloca na mesa, passa o pente no cabelo e coloca no papelzinho, e você vê que o pente vai ter uma quantidade de cargas diferente do que acontece no papelzinho, e o pente vai atrair o papelzinho. Beleza? Isso é uma experiência que a gente sempre fez, né? E que os caras, quando eles estavam tentando entender o que é corrente elétrica, o que é campo, essas coisas todas, eles ficavam intrigados com essa situação. E daí eles começaram a fazer certas experiências. Então eu vou tentar explicar agora para vocês de uma maneira bem lúdica, tá? Através dessa fórmula que a gente conhece de física,
como que é o campo elétrico, traçando um paralelo, tá? Entre a força da gravidade e o campo elétrico. Aliás, é isso que os terraplanistas, né, do mundo, e a gente tem que respeitar, né, cada um pensa de um jeito, né? Se eu respeito a professora que disse que tem girafa na Amazônia, por que que eu não vou respeitar um cara que acha que a Terra é plana nos dias de hoje, né? A única coisa que eu posso dizer, né, é que não, tem que respeitar, cara. A gente tem que respeitar todo mundo. Por quê? Porque cada um tem um nível de conhecimento. Então a ignorância às vezes nos faz acreditar em coisas, né? Porque a gente é ignorante, né, em relação àquilo, né? Então, né, a gente nunca sabe, viu, Danilo? Porque às vezes o cara, por conceitos religiosos até, né, o Danilo falou que não tem ninguém na turma que é terraplanista, né? Mas eu não sei, cara, porque às vezes, quando tem cara que é fundamentalista e a gente não sabe, até ele não sabe, né? Por isso que a gente está num constante aprendizado, né, na vida, né? Tipo assim, você começa a questionar, né? O que sou eu? Por que estou aqui? Por que eu sofro tanto? Por que Deus faz isso comigo? Deus não existe ou Deus existe? Ó, dúvida cruel, né? Então a gente só vai saber das coisas pela observação, que nem os cientistas fazem, né? Então a gente não pode desmerecer pensamentos, né? Mas uma coisa, para quem não é terraplanista, é certa. Newton, né? Ele observou o seguinte, ó. Se eu tenho uma coisa, uma coisa, e tenho outra coisa, se as duas coisas são a mesma coisa, e estão equilibradas, nenhuma vai, em princípio, atrair a outra, né? Foi assim que a gente aprendeu lá a atração elétrica, né? Eu estou tentando explicar o porquê da atração. Mas, se a gente tem alguma coisa que tem muito elétron, essa daqui, muito elétron, a gente convencionou chamar de vermelho. E uma coisa que tem muito próton ou pouco elétron, falta de elétron, a gente convenciona chamar de azul, só para efeitos de explicação aqui para a gente. Bom, então são duas coisas, uma com mais prótons, outras com mais elétrons. Então, a gente observou que, pum, elas se juntam. Legal. Mas e se as duas forem iguais? Bom, se elas forem iguais, elas vão se repelir. Bom, então esse fato das coisas se atraírem ou se repelirem, tá? Depende eletricamente, depende da quantidade de elétrons que as coisas têm. Ou elas são mais negativas ou mais positivas. Legal. Se a gente extrapolar isso daí, né, a gente pode dizer que existe alguma coisa aqui entre elas que a gente pode chamar de força, uma força de atração ou uma força de atração com sentido contrário, que é repulsão, atração com sentido contrário, uma força de repulsão, tá? Ou seja, existe uma força que acontece entre esses dois campos. E eu falei hoje ainda, né, que só o fato de você existir e ter elétrons no entorno de você, existe uma força de atração e repulsão que não é atração física, moral, sexual, né? Uma atração bem pequenininha, mas existe, né? Daí os pleidianos chamam isso de Chi, né? E o Goku também é o Chi, né? Você tem um Chi, você pode manipular esse Chi seu, né? Que é essa força que você não conhece, que está dentro de você. Olha que maravilha. Mas imaginamos o seguinte, todo mundo sabe, então, esquece agora isso, tá? Agora vamos falar de uma coisa chamada planeta Terra. O planeta Terra é uma bola, né? Ou é um plano. Não tem problema. Vamos imaginar que o planeta Terra é um plano, uma Terra plana. Maravilha, uma Terra plana, né? E daí,
A gente pega uma caneca de água. Tadá, uma caneca de água. E colocamos aqui. Olha só, hein? Presta atenção, hein? Se eu largar a caneca, não vou largar a caneca. Cara, pega uma caneca aí, põe em cima do teclado com café e larga isso daí para você ver o que, que acontece. Tá? Acontece que vai ter uma coisa puxando a caneca e a água, né, para cima do seu teclado, né? Então, isso daqui, cara, tem uma fórmula também, tá? Como que chama essa força? É um nome especial que os físicos dão para esse negócio que acontece, tá? A gente chama de força-peso, né? Que é a massa do breguetes aqui, tá? Vezes a aceleração da gravidade, não é assim? Né? O que o Cláudio tá? O Cláudio derrubou a caneca no W aí ou quer falar alguma coisa? Ô, gente, não vai fazer isso, hein? Oh, desculpa aí, professor, eu bati aqui no teclado, sem querer. Eu estava jogando. Ah, o que é P? Tá bom, vamos lá. Esse P aqui é a força com que essa terra plana vai atrair, tá, a caneca. Né? A gente chama isso daqui de força-peso. Tá? Beleza? É um nome especial. Força gravitacional, essa de cima? Sim. Quer ver? Ó, deixa eu explicar melhor para vocês, que eu sei, eu já percebi que vocês entendem desse negócio melhor que eu, hein? Né? Vocês entendem esse negócio? Isso. P igual a força vezes. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Vamos entender assim, ó. Deixa eu fazer a Terra do jeito que eu acho que ela é. Terra redonda, tá? Terra redonda. E eu vou pegar isso daqui, ó, e vou colocar uma maçã aqui. O Newton falou isso, né? A maçã. Tá, o que, que acontece se eu soltar a maçã? Tá? A maçã vai cair, não vai? De acordo com o que o Vitor lá, é uma força vezes a aceleração da gravidade. Tá? Beleza. Mas, olha que interessante. O que, que é a aceleração da gravidade? Bom, antes de mais, se eu colocar a maçã aqui, a maçã vai cair. Por que, que a maçã vai cair? Porque a Terra exerce um campo, e é essa a ideia, um campo no entorno dela, que a gente chama de gravidade. É um campo gravitacional. E essa gravidade vai fazer com que a maçã seja atraída para a Terra. Mas a gente sabe que num sistema, na realidade, tem uma força daqui para cá, né, que faz com que a maçã se atraia na Terra, mas também temos uma força do centro da Terra para cá, tá? Que essa é a força da gravidade da Terra, tá? Então, a gente puxa a maçã, a Terra puxa a maçã na mesma intensidade, vamos dizer assim, não, na mesma intensidade não, porque a intensidade depende da quantidade de matéria, mas no mesmo sentido, vamos dizer assim, que a maçã também atrai a Terra. Da mesma maneira que a gente colocar duas carguinhas. Só que o que varia aqui é o tamanho das coisas, tá? Como a Terra tem uma massa muito grande, tá? A força com que a maçã atrai a Terra é infinitamente menor do que a força com que a Terra atrai a maçã, porque a massa da Terra é muito grande em relação à maçã. Mas se a gente aprender da física, tá? A força-peso, na realidade, tá? Ela é tida como a massa do objeto, que é a massa da maçã, vezes a aceleração da gravidade, tá? Por quê? A força-peso depende da massa. Tanto é que se você for se pesar lá na Lua, o seu peso vai ser diferente, tá? Porque a aceleração da gravidade lá na Lua é diferente.
Mas a sua massa não mudou, concorda? Você continua sendo o mesmo aluno interessante quando você for para a Lua. Você não vai perder massa, né? A não ser que você faça exercício, mas daí você perde massa gorda e ganha massa magra, né? Então, você concorda que o peso depende da quantidade de coisa que tem dentro de você? Né? Se você come muita pizza, seu peso aumenta. Por quê? Porque a quantidade de coisa cresce dentro de você. Agora, se você for no banheiro, né, você alivia um pouco esse peso, então sua massa diminui. Portanto, quando você for pesar lá na academia, vá no banheiro antes, né, que daí você vai estar mais magro. Mais ou menos assim mesmo. O que é perder massa, cara? Perder massa é perder átomos. É perder moléculas que estão dentro de você. Tá? É isso que é perder massa. Legenda, né? Eu não. Vou colocar aqui, então. Mas vocês não precisam se preocupar com isso, não, moçada. Isso daqui, ó. Isso daqui. Depois eu posso passar para vocês aí. No YouTube tem. Qualquer sitezinho de escola, segundo grau, tem tudo isso daqui. Tá? Mzinho é massa do indivíduo. Tá? E o Gzinho, tá? É a aceleração. Essa aceleração aqui é aquele 10 metros por segundo ao quadrado, né? Isso aí. Tá? Então, essa fórmula é essa. E essa daqui. Ó, vamos fazer assim, ó, para a gente explicar essa... Gustavão. Aonde você viu o Gustavão? Em outra matéria? Eu falei do Gustavão já? Ah, então. Então, o Gustavão é uma constante. A constante. Mas olha só. Imaginemos que eu pegue esse nosso planeta Terra aqui. Eu diminua ele e faço ele ficar do tamanho da carguinha, ou da maçã. Tá? Poxa, no espaço, então, se eu colocar duas maçãzinhas, bem longe, no espaço longínquo, depois das grandezas da natureza, tá? Onde não tem influência de nenhum outro corpo, o que é muito difícil, né? Mas, de qualquer maneira, o que iria acontecer com a maçãzinha? Ela ia grudar com a outra, cara. Porque a massa dela... É isso que aconteceu a formação dos planetas. Era tudo poeirinha, cara. Poeirinha, átomos. Eles foram se juntando, e as poeirinhas foram se juntando. E daí ficou uma bola grande, né? Daí tem até um estudo aí dizendo, né, que a Terra não é redonda na realidade, né? Ela é uma rocha de acumulação de um monte de poeirinha, tá? E a tendência é que essas poeirinhas aqui, ó, todas elas estão direcionadas para o centro de força, né? Que é bem o núcleo que o centro, que eu não sei onde que é o centro aqui, tá? Ou seja, as poeirinhas foram se juntando, as maçãzinhas do universo foram se juntando, e foi juntando e fez essa massa grande, que é a soma de todas as poeirinhas. Mas olha só que interessante. Essa força-peso não é a força com que a Terra atrai a maçã? Tá. Se eu fizer a Terra do tamanho da maçã, as duas vão se atrair com a mesma força, com a mesma intensidade. Tá. E se eu souber dessa lei aqui da gravitação de Newton, tá? Que diz que a força da gravidade, né? Agora eu já não vou falar de maçã, tá? Agora eu vou falar da Lua, tá? Então, a Lua, que cor que é a Lua? A Lua a gente vai fazer de a Lua aqui, azulzinho também, tá? A Terra exerce uma força de atração na Lua, tá? E a Lua exerce uma força de atração na Terra. Isso é dado por essa relação que depende do quadrado da distância e da massa dos dois corpos. Não é assim?
Tá. Cara, mas isso aqui, esse peso, é a mesma coisa que essa bodega. Então, e se eu fizesse assim, ó, tá? Se eu fizer uma massa muito maior do que a outra, e igualar essas duas equações aqui, tá? Vamos fazer peso igual. Vou colocar um igual preto aqui no meio. Aqui. Igual. Tá? Preto igual a isso. O peso é igual a isso. Tá bom. Matematicamente, o que eu posso fazer aqui? Tá? Eu posso cancelar, né? Cancelar. Se isso é igual a isso daqui, esse termo, é igual a isso tudo. Se esse termo é igual a isso tudo, tá? Ô Danilo, eu não acredito que você vai confundir peso com peso. Pelo amor de Deus. Eu vou escrever certo aqui. E tá aí. Não é assim que a gente escreve no WhatsApp? Tá? Isso aí, agora ficou bom. É isso aí. Não importa a letra, cara. O que importa é o que eu quero passar. Entendeu? Tem uma autocorreção aqui, isso é compreensível. Beleza, compreenda aí do jeito que você quiser. Mas não deixa passar, é verdade. Não deixa passar, não. Não deixa passar, não. Porque professor, que eu falo, professor nunca erra. Professor, ele às vezes ele se engana, ou o corretor ortográfico está com um negócio, com pane, e ele muda as palavras. Entendeu? É assim que funciona. Daí é o seguinte, cara. Se eu fizer essa comparação, né, igualmente, tá? Se eu cortar isso com isso, a gente vai chegar à seguinte fórmula. E agora eu vou inserir uma fórmula, uma equação matemática bonito. E não vai ser A igual a πr ao quadrado, não. Eu vou colocar assim, ó, Gzinho, né, que é a aceleração da gravidade, é igual a uma constante, tá? Vezes a massa da Terra, tá? Só que esse daqui é dividido. Então, isso daqui eu tenho que dar um Ctrl X. Ctrl X. Vai aprendendo a fazer fórmula aí. Vocês, daí aqui, eu ainda dentro desse negócio. Cadê as fórmulas? Dentro desse negócio, tá? Eu tenho que colocar aqui uma divisão. Divisão. Pô, cadê o negócio que não está aqui? Cadê a divisão? Divisão, 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 divisão. Seria nova equação. Daí eu coloco aqui, então. Fração, fração, muito bem. Daí que na parte de cima de fração eu coloco esse GM e na parte de baixo da equação eu coloco D ao quadrado. Bom, onde que eu vou... D elevado, então aqui é D elevado ao quadrado. Onde que eu quero chegar com isso? Tá? Eu só estou mostrando para vocês que o Gzinho aqui, que é a aceleração da gravidade, a gente já sabe disso, né? Mas provando assim matematicamente, a gente tem certeza, porque às vezes a gente tem que acreditar, né? Tem que ver a conta, né? Então, a aceleração da gravidade, tá? Independe do tamanho da massa do objeto. Esse Gzinho aqui, ó, independe de uma certa maneira do tamanho da massa, tá? Do objeto. E daí, cara, a gente chama isso daqui de campo. Campo gravitário. Não era bem assim que eu queria. Mas vocês entenderam. Acho que entenderam. Se não entenderam, não tem problema também. Não vai fazer muita diferença na vida da gente. Tá? O que vai acontecer é que eu estou fazendo uma analogia, porque para entender o que é o campo elétrico, tá?
E o campo elétrico é exatamente essa atração que uma carga positiva exerce nas cargas negativas, tá? Lembra que eu já comentei, né? Quando eu coloco uma fonte geradora positiva perto de alguma coisa que está cheia de elétrons livres, né? A tendência é que essas cargas aqui, ó, todas elas, corram aqui para o positivo. E essas outras que estão aqui também? Ah, elas também vou pegar uma só, elas vêm para cá. E essa daqui do fundo também, ela vem para cá. Só que quando ela vem para cá, vamos imaginar que essa carga seja da última camada de valência de um átomo verdinho, que eu não sei qual é, tá? Tem que ter algum outro dispositivo aqui, que eu não sei o que consiga ceder um elétron aqui, porque a tendência desse átomo é ele ficar equilibrado, tá? E se tem uma carga muito grande aqui puxando, né, um campo muito grande puxando essas carguinhas, tá? Essa carguinha também vai ser puxada. E quando ela for puxada, tá? Vai ter que ter também alguém aqui para suprir uma outra carga de algum outro lugar aqui, para que esse elétron, esse átomo sempre fique estável. Bom, e a gente tem também a nossa Terra, né? Professor, uma pergunta. Oi, pergunta. A atração é sempre o negativo vai para o positivo para poder se igualar? Então, como que é teu nome? Que eu não estou vendo. Rodrigo. O Rodrigo, é assim, ó, deixa eu te explicar. Se a gente for estudar o campo gravitacional da Terra sobre qualquer objeto, qualquer maçãzinha, fazendo todas as observações que Newton fez e chegando a essa conclusão, tá? A gente pode, se a gente considerar a Terra positiva, a maçã negativa, a gente pode até, e é isso que os terraplanistas fazem, né? Eles dizem assim, não existe gravidade, o que existe é eletricidade. O que atrai a gente para a Terra é um campo elétrico. Beleza, eu até posso entender, né? Eu podia chamar de abóbora, né? O que atrai a maçã para a Terra é a abóbora. Porque a observação do fato vai dar um nome que o cara inventou, né? Então, em princípio, nesse caso aqui, a gente pode entender que é, né, o positivo puxando o negativo, tá? Mas, veja bem, se a Terra fosse negativa, e a maçã, no caso que a gente está fazendo, fosse positivo, você concorda que o efeito aconteceria do mesmo jeito? Tá? Então, independe. Na realidade, independe. Se a carga geradora do campo é positiva, ela vai atrair cargas livres, né, ou elétrons, ou energia na matéria, ou íons negativos. Tá? Agora, eu falei o contrário, né? Se a Terra for negativa, ela vai atrair cargas positivas. O que podem ser consideradas cargas positivas? Bom, um átomo, por exemplo, que seja mais positivo, tipo você colocar numa solução de sódio, né? O Na vai ficar positivo, porque é um ânion, né? E o cloro é negativo, porque é um cátion, tá? O fato é que se a gente colocasse um átomo aqui de sódio, esse átomo de sódio ia cair aqui por causa dessa força. Então, quando a gente vem nas cargas elétricas, tanto faz ser positivo ou negativo, né? O que importa, na realidade, é a intensidade, o tamanho da carga. A gente pode ver aqui que essa carga maisinha, ela é muito maior do que essa pequenininha. E se eu chegar à conclusão, tá? E não é conclusão, essa é a conclusão, eu queria explicar antes. Tem uma fórmula elétrica, tá? Do campo, que diz que
duas cargas se atraem através de uma constante elétrica, tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu pegar duas cargas, uma Q, eu vou até colocar aqui, ó, só para você, uma Q positiva, tá? E uma Q negativa, essas duas cargas se atraem, tá? Através de uma constante que dá para calcular, tá? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, vai atrair essa carga negativa para essa positiva aqui, tá? Com mais intensidade ou menos intensidade, é a distância que ela está da carga. Então, se eu colocar ela aqui num condutor, essa carga aqui, ó, ela vai ser atraída, tá? Mas muito menos, com menos intensidade do que essa daqui. Essa daqui vai rápido, né? Essa daqui também, ó, tá? Essa daqui também. Só que assim, o que eu quero dizer é que para que o material fique estável, toda vez que essa carga atrai um portador negativo, tá? Vai ter que vir um de outro lugar, tá? E começar a ocupar os lugares dessa, tá? Para o material não se dissolver, né? Não se desfazer, não se transformar em outra coisa, tá? Por quê? Porque se ele for perdendo realmente, os átomos vão se desgarrando do material e o material vai se desfalecendo. É o que acontece numa bateria eletrônica, uma bateria química. O que acontece é exatamente isso. A gente tem duas placas, e essas placas são feitas de materiais que eles oxidam, né? A gente vai ver com mais calma. E, portanto, às vezes a bateria deixa de funcionar porque uma das placas dela simplesmente derreteu. Não existe mais. Interessante isso, né? Bueno, colocado esse, como eu sempre tenho que nesse condutor aqui, mesmo que essa carga vai influenciar muito pouco esse vai vir para cá, por quê? Porque vai ter uma falta em algum desses aqui na frente, tá? E daí que acontece a necessidade de suprir, tá? Outro elétron aqui, porque senão essa placa, vamos dizer assim, condutora, ela se desfaleceria. Nossa Senhora. Desfaleceria. Não, desfalecer é quando você revive, né? Então, se falecer é morrer, desfalecer é reviver. Desintegraria. É isso. Desintegraria, tá? Então, beleza. O que a gente quer fazer é que se a gente observar essas duas formuletas, tá? Essas duas formuletas, uma de eletricidade e a outra de gravitação, de gravidade, pô, a gente vai ver que elas são muito parecidas, né? As constantes mudam, tá? Mas a gente tem dois negócios aqui e o quadrado aqui. E a gente também tem uma fórmula elétrica, tá? Que fala de diferença de potencial, tá? Que é o tamanho do campo elétrico, tá? Em função da quantidade de cargas dele. E, da mesma maneira que a gente fez aquela algebreira matemática para chegar nisso daqui, tá? E chegar à conclusão de que a maçã, aqui a massa da maçã, nessa força aqui, ela é muito pequena em relação ao tamanho da massa da Terra, portanto, isso daqui acontece por causa disso também, tá? Se a massa começa a ficar muito grande, daí é muito mais fácil, vamos dizer assim, para a natureza começar a equilibrar as coisas, as forças, né? Porque a tendência é tanto que a Lua atrai a Terra do que a Terra atrai a Lua, tá? Isso daí tem a ver com inércia, né? Quando a massa é muito grande, a quantidade de coisas que tem em você, de elétrons, de átomos, tem em você, tá? A tendência é você tentar ficar paradão onde você está, entendeu?
Então, para você mover uma coisa muito grande, você precisa de uma massa trocentos milhões de vezes muito grande. Tá? Por exemplo, a Terra, por si só, se não tivesse o Sol, não tivesse Júpiter, ela ficaria pairando pelo espaço. Tá? Por quê? Não teria nenhum negócio grande o suficiente para movimentar ou para tirar ela do estado que ela está, que é parado. Mas se você colocar um outro planetão grandão, tipo um Sol da vida, né, que é um astro enorme, o que iria acontecer? Bom, a tendência da Terra seria ela ir para o Sol. Mas não vamos entrar em... então, daí você fala assim, o que mantém a Lua, então, afastada? Por que a Lua não cai? Daí a gente tem que entrar lá, né, ver que tem uma força, né, uma velocidade aqui, que faz com que a Lua vá para lá, e o campo gravitacional atrai a Lua para a Terra, né? E daí a velocidade com que ela está e essa força que atrai aqui vai dar um componente que é a velocidade centrípeta, né? E esse componente vai fazer com que a Lua comece a rodar, sempre atraída para o centro da Terra, da mesma maneira que a poeirinha, que a maçã, né? Mas ela não cai porque tem uma velocidade. Tanto é que, por exemplo, se eu fosse fazer a experiência de Newton, né, eu ia jogar a maçã, e ele fez isso, inclusive, ele jogou a maçã e ele viu que a maçã cai também, mesmo jogando. Bom, mas se ele põe uma força maior, a maçã vai cair mais longe, mas cai. Legal, e se ele jogar com uma força muito maior? Daí a maçã, né, que nem se eu não jogo, porque eu tenho medo de estragar os prédios, né? Porque se eu jogar a maçã, com a força que eu tenho, ela vai entrar em órbita. E o que é entrar em órbita? Significa dizer que a força com que ela é atraída pelo corpo de massa maior, ela é compensada pela velocidade que você imprimiu, a inércia que você imprimiu para que ela deixasse de ficar parada. É muito complexo isso, né? Mas, por analogia, cara, dá para a gente ver que elas são muito parecidas, né? A fórmula da eletricidade aqui, que depende das duas cargas, tá? E tem a fórmula do campo, que é muito parecida com essa do peso, tá? E se a gente colocar as duas e cancelar o tamanho da carga menor, tá? A gente vê que a carga menor, a carga de prova, que a gente chama de carga de prova, no caso, não influencia em psirica nenhuma, tá? No campo elétrico, que é como se fosse um campo gravitacional, um campo de atração, que essa carga positiva exerce nos outros elétrons aqui, do material. Legal, então a gente vê que essa fonte geradora aqui, bateria, ela tem uma quantidade de energia dela, tá? Positiva nesse caso, que vai fazer com que os elétrons aqui dentro, ou as cargas negativas que aqui tem, comecem a andar para cá. Bom, se isso acontece, para suprir elétrons desse lado aqui, tá? Eu posso, por exemplo, tirar da Terra. Por quê? Porque a Terra, cara, a Terra é muito grande. Ela tem cargas positivas e negativas aos montões. Então, se eu colocar a Terra aqui, com certeza, se faltar um elétron para esse átomo aqui, tá? E não tiver nenhum, a Terra com certeza vai fornecer. Por quê? Pô, tirar um elétron da Terra, é fazer cosquinha nela. Olha o tamanho que ela é. Seja ela plana, seja ela quadrada, oca. Para a gente tirar o elétron dela é muito fácil. Para a gente tirar, eventualmente, um átomo de sódio positivo, tá, da Terra, também não deve ser muito difícil, né? Um ânion de sódio que esteja trafegando aqui pela Terra, ele é positivo, concorda? Ele é composto por prótons e nêutrons,
mas ele é positivo, por quê? Porque ele é um ânion, está faltando um elétron na camada de valência dele, tá? Então, esse daqui é o nosso querido sódio, tá? Então, se eu colocar uma carga negativa aqui na Terra, será que eu não consigo, eventualmente, atrair o sódio para cá? Ele vai ficar grudado nessa carga? Tanto que, se eu tirar a carga aqui, o sódio vai sair junto? Sim, é possível acontecer isso. Tanto é que acontece, né? São ligações químicas. Por isso que acontece a oxidação, na realidade. Oxidação é simplesmente transformar, né, ou associar, ou perder elétrons para o ar. Né? O ferro perde elétrons para um nitrogênio que passa lá de bobeira e fala, tem um elétron aqui, legal, e une lá. Então, daí o que acontece com o ferro? Ele oxida, né? O oxigênio passou lá, eu estou precisando do elétron, precisando do elétron. Daí vem o ferro e fala assim, bonito esse ferro, hein? Passou perto dele, levou um elétron, oxidou. Né? E não é bem tão simples assim, mas dá para entender a oxidação. Bom, então a Terra é um fornecedor de elétrons natural. Ou eu poderia colocar uma outra coisa aqui, né? Uma outra bolinha negativa, para suprir esses elétrons aí. Então, beleza. Uma bateria é isso daí que acontece nela. Tá? Ela supre elétrons num dos polos dela, e os elétrons passam pelo meio de um material, desde que ele tenha algumas propriedades que assim o permitam. Tá? Só que esse material, obviamente, ele é composto por átomos aqui dentro, tá? Esses átomos também têm elétrons, e a gente vai ver que alguns materiais, eles permitem que isso aconteça, porque ele é composto por um material que os elétrons que ficam nas últimas camadas desses componentes aqui desse material, tá? Eles são facilmente retiráveis. Ou seja, qualquer atuação de um campo, que é essa perturbação, né, elétrica que acontece aqui no material que tem essa característica, vai atrair os elétrons para ele. Portanto, os outros elétrons que estão aqui vão ocupar o lugar dele. E daí tem alguns elétrons aqui, tem material, gente, tipo ouro. O ouro, cara, é um material que os elétrons da última camada de valência do ouro, eles são tão bobinhos, cara, que se colocar dois ouros junto, tá? Esse elétron aqui, ó, ele não sabe nem se ele pertence ao de cima ou de baixo. Entendeu? Ele não sabe. Vamos pintar o ouro aqui, ouro de amarelo. Cadê as cores de pintura aqui? Vou pintar de ouro. Ouro. Muito bem. Esse daqui eu vou pintar de ouro também. É só bater aqui. Tá? Olha só, é um ouro com ouro aqui, né? Daí você fala, nossa, mas você estava falando de ferro e agora tem ouro? É, porque esse ferro aqui, ele é impuro. Então, ele tem algumas negócio de ouro. Mas o que eu quero dizer é que esse átomo aqui, ele é tão bobinho, ele é tão largado lá na última camada, que às vezes ele nem sabe para qual átomo é o dono dele. E ele fica aqui, ó, tá? E esse ouro de baixo também tem um outro negócio aqui que fica rodando do mesmo jeito. E daí, se eu ponho um campo elétrico, o que vai acontecer? Se o campo for suficientemente forte, essa molécula aqui vai, molécula, essa carguinha aqui, ó, vai para cá. E daí ficou faltando uma no ouro aqui, né? Mas daí tem uma outra aqui que veio do outro que não sei o que é, e pum, entra aqui. Ou seja, para manter o ouro sempre estável, sempre vai ter um elétron. E quando faltar, essa cargona aqui positiva, funciona. Na bateria, gente, numa bateria elétrica, tá? Numa bateria elétrica, eu tenho um elemento que vai ser o condutor, né? Condutor.
Mas aqui dentro da bateria, eu vou ter um outro elemento, tá? Que é aquela água da bateria, tá? Que geralmente é um ácido, que vai ficar portando também cargas positivas e negativas, só que não são cargas tipo elétron, são átomos, né? Que é o cloro, por exemplo, e o hidrogênio. Nossa Senhora, vamos trazer para frente esse. Trazer para frente. Um cloro. Eu coloquei sal, né? Porque eu lembrei da fórmula do sal, porque uma água misturada com sal também ela provoca dissociação. E se eu colocar campo elétrico nela, o que vai acontecer? Os cloros vão vir para cá e o sódio vai vir para cá. No HCl, que é o ácido clorídrico, eu não lembro se a gente consegue dissociar isso daí, mas se a gente conseguisse, tá, ia ficar do mesmo jeito. Eu só não sei qual que é o positivo e qual que é o negativo. Deve ser do mesmo jeito, né? O cloro deve ser positivo, negativo, quer dizer, o cloro deve ficar negativo no HCl, e o hidrogênio fica mais positivo. O hidrogênio vai ficar mais positivo. Então, o hidrogênio viria para cá e o cloro viria para lá. Tá? Na soda cáustica, por exemplo, NaCl, é isso? Não, NaCl é só de cozinha. NaSO4. Na é ácido sulfúrico. Bom, não interessa. As bases e os ácidos também têm essa propriedade que a gente vai ver também um pouquinho. Não vamos entrar nisso, por quê? Tá? Bom, eu expliquei então o que é a bateria aqui. Uma bateria de carro nada mais é do que duas placas, tá? Que tem um ácido aqui, né? Que a placa ela tem tendência a chupar os cloros, e essa placa tem tendência a chupar o sódio, tá? E isso vai fazendo com que ela fique mais positiva, né? Ela vai ficando mais positiva, mais material positivo, 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 positivo. E esses bornes aqui a gente chama de borne da bateria. E essa diferença de cargas entre um polo e o outro, que é produzido pelo campo elétrico, que acontece simplesmente pelo fato do polo existir, né? Tá? Esse campo aqui, ele vai fazer com que exista uma... Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão? Não. Alguém... Eu, professor. Quer falar alguém? Cláudio. Fala, Claudião. Professor, nessa ilustração que o senhor está fazendo da bateria de carro, ela tem o mesmo componente de uma bateria normal, bateria pilha, onde que tem aquela ponte salina para fazer o equilíbrio entre as cargas, para depois fazer a oxidação? Então, não é o mesmo material, mas o princípio é o mesmo. Se você pegar uma pilha alcalina e você destruir ela, quando eu era criança eu gostava de fazer isso, né? Destruir as coisas, né? Não para saber o que tinha dentro, não. É porque eu era... Você sabe como moleque é, né? Então, eu já destruí várias pilhas. Eu nem sabia que aquilo lá era ácido e podia causar algum problema na pele, né? Mas é assim, o que a pilha é? A pilha nada mais é do que duas chapinhas de ferro, de componentes materiais, bem fininha, e no meio dessa chapinha tem como se fosse um papelzinho embebido no ácido ou numa base, numa solução quase igual da bateria do carro. Não é igual porque é uma outra solução, mas a ideia é a mesma. Então, o que acontece? Sem enrolar ela, que nem enrolar... O que a gente enrola, assim, sabe? A gente dá um... Né? Vocês sabem, né? Se a gente enrolar isso aí, o que vai acontecer? As plaquinhas, elas não vão estar em contato, porque elas vão estar enroladas, e no meio delas vai ter como se fosse um negócio de japonês, cara, sabe? Aquele temaki que enrola. Eu não sei, aquele negócio que enrola com a alga, assim, fica bonitinho, daí os caras cortam o arroz. Então, só que lá dentro vai ficar com um monte de duas plaquinhas. Sushi. Obrigado, Dian.
Deve ser sushi, sashimi, saquê, sei lá. 5S, cara. Sushi, sashimi, saquê, shoyu e... Ah, não lembro. 5S a gente aprende na faculdade também. É um negócio lá das empresas, né? 5S. Salmão, salmão, pode ser. Salmão, fica bonito. Bom, beleza. O que acontece é que a pilha é enrolada e daí você tem dois polos, né? Você tem um positivo e um negativo ali. Daí você pega um fiozinho, coloca o negativo na carcaça e o positivo você tem um isolante, né? Que é um material ali que vai fazer o polo positivo da pilha. Que é a mesma coisa, é o mesmo conceito da bateria. Então a gente acabou de ver uma coisa que gera energia. Essa diferença gerada pelo campo elétrico do positivo para o negativo, tá? A gente chama de diferença de potencial. Tá? DDP. Tá? Então, o que é uma diferença de potencial? É a diferença de potencial de cargas positivas e negativas que existe entre duas coisas. Bom, e como que eu faço para gerar uma corrente elétrica? Porque o campo elétrico já existe, concorda? O campo elétrico já existe. O que existe no meio desse negócio aqui? Tá? No meio existe ar. Ar, concorda? Se eu pegar a bateria do carro, no meio dos dois polos existe ar. O ar conduz cargas? Cara, em princípio não. Só conduz se o campo for muito intenso. Mas muito intenso, que nem o campo de uma... O campo produzido pela nuvem, quando ela se atrita lá, ele é tão intenso, cara, mas é tão intenso que de vez em quando sai um raio da nuvem e vem para a Terra. Né? O raio, o que é? É quando você rompe a rigidez da isolação que o ar produz entre a Terra. Bom, então, para haver corrente elétrica, eu tenho que contar com algo que eu chamo condutor. Então, eu tenho que contar com o condutor. Se eu colocar o condutor ligado no borne positivo e borne negativo da bateria, se eu colocar um condutor só bem... A gente vai ver, tá, gente, isso daí. Mas o condutor, dependendo do diâmetro dele e tal, ele vai oferecer maior ou menor dificuldade da passagem dessas cargas por ele. Ele pode romper, né? O fusível, por exemplo, a gente vai ver que é um componente eletrônico que ele foi projetado para romper. Quando quando essa carga passar por ele, o fusível rompe. Essa é a função dele. Só que para projetar um fusível, a gente tem que saber que material usar. Se eu fizer um fusível de titânio, não sei se o titânio vai romper. Se eu colocar chumbo, será que rompe? Não sei. E se eu colocar água, um fusível de água, será que rompe? Não. Por quê? Por causa das características do material. Bom, mas o fato é que a gente já aprendeu o que é diferença de potencial, o que é campo elétrico, como que o campo elétrico é explicado através da diferença das cargas, que a ponta de prova, no caso, a carguinha que anda dentro do condutor aqui, não depende muito da quantidade de cargas positivas que tem, porque desde que exista um campo, a intensidade desse campo é que vai definir essa diferença de potencial, e essa diferença de potencial é que vai fazer com que as cargas andem pelo condutor, tá? Então, gente... Hoje é dia 10. Hoje é dia do meu aniversário. Então, tá bom. Ou seja, eu passei uma aula inteira e falei... Eu acho que eu falei de novo. Não é, já a terceira ou quarta aula que eu dou falando isso daqui, cara. E cada aula... Exatamente, Isaac. Você comentou exatamente. É a partir da quantidade de energia que tem num dos polos lá da bateria, né, que vai definir a diferença de potencial, tá? Que é a intensidade de campo. E eu diria mais, né? Se a gente conseguir guardar mais carga no material que está ali, porque tem material que guarda pouca carga, e tem material que consegue guardar mais cargas.
né? Ele é propenso a guardar mais cargas. Se a gente fizer mais cargas, essa diferença de potencial aumenta, tá? E isso vai definir, por exemplo, a tensão. Vai aprender a calcular? Ué, claro que vai. Será que a gente aprende? Isso daí é fácil. Só que para isso a gente precisa aprender outros conceitos antes, tá? Ó, isso daqui é só um resuminho do que eu falei. Se eu fosse partir daqui, tá? E eu vou falar bem rapidinho, em 9 minutos, dá para a gente falar, tá? Porque o que eu acabei de falar nada mais é do que algo relacionado a ligações químicas, que a gente vê em química, né? Então, por quê? Porque existem atrações entre os átomos, atração elétrica, gente. Por quê? Porque tem átomo que tem mais elétrons que outros. Então, esses que têm mais elétrons que outros, ele é mais eletronegativo que os outros. Por isso que existe a tendência de um átomo a puxar outro, né? Uma atração ali, que talvez a gente, na química, a gente pode até pensar, pô, cara, mas que raio de atração? Atração química. Não, é uma atração elétrica mesmo, né? Por isso que a força gravitacional é muito confundida pelos terraplanistas como sendo atração elétrica. As analogias que eu fiz entre campo gravitacional e campo elétrico para só nas fórmulas. Eles são coisas totalmente diferentes, tá? Mas a gente usa para fazer analogia, porque não tem como negar o campo gravitacional, ou seja, não tem como negar o campo que a Terra faz sobre a gente. Você pode até chamar de força elétrica, não tem problema. A crença é tua, a religião é tua, o pensamento é teu, mas observa o que a natureza faz. Se você largar uma coisa, essa coisa é atraída para a Terra. O que faz isso acontecer? Bom, por que ela é atraída para a Terra? Por causa do tamanho da Terra. A inércia da Terra é muito maior do que o tamanho da coisa. Qualquer que seja a coisa que a gente possa imaginar que caiba dentro da Terra, porque a Terra é muito grande. Então é muito mais fácil a Terra atrair essa coisa do que a coisa atrair a Terra. Cadê a inércia? Massa. Beleza. Entretanto, a gente não conhece nenhum campo gravitacional que repele alguma carga, alguma coisa. Não existe. Pelo menos no multiverso pode existir. Mas aqui na Terra 357, que é a Terra que a gente vive, aqui ainda as forças gravitacionais atraem as coisas, né? No multiverso, aí na Terra 55, pode ser que o campo gravitacional expulse qualquer coisa que chegue perto dela. Mas na natureza a gente não observa isso, não observou ainda. E por isso que o campo elétrico é totalmente diferente do campo magnético, do campo gravitacional. Porque o campo elétrico, ele não só atrai, ele consegue repelir coisas. Entendeu? Então, quando ele repele uma outra carga, se a carga for de mesma potência, positiva ou negativa, eles se repelem. E se você pegar uma maçã e falar assim, não, se você contar lá e ver que os átomos que produzem a maçã fazem com que a maçã fique um pouquinho mais positiva do que a Terra, e a Terra é negativa. Você colocar a maçã não vai ser expelida, tá? Por quê? Porque o campo gravitacional funciona de outra maneira. Mas o campo elétrico, ele atrai ou repele, tá? E daí, as atrações e ligações químicas, elas existem quando o átomo recebe elétron, quando ele perde elétron, ou quando ele compartilha elétron. As 3 ligações básicas. Por isso que a gente falou da dissociação do sódio e do cloro, né? Do sal de cozinha, quando você coloca na água. Tá? A água tem H2O. H2O já está estável. Tá? Em princípio, a molécula em si já tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. A H2O já recebeu os elétrons dos hidrogênios. Então, ela já formou uma ligação química ali. Tá? Beleza. Quando você coloca sal, o sal é um outro material. Tá?
Só que o sal, ele vai se dissociar por uma razão química dele, tá? O meio ali, a água que ele está no meio lá, vai fazer com que ele largue um do outro. É uma separação, divorcie. E quando eles divorciam, o que, que vai acontecer? Eles vão ficar no meio da água. Mas eles vão ser atraídos pela água? Não. Por quê? Porque a água é neutra. Então ela não vai atrair ninguém. Ah, se tiver outra coisa, não. Se tiver outra coisa, pode ser que atraia um sódio aqui, ou atraia... Porque a água também que a gente bebe contém sais minerais. O que são sais minerais? Íons de cloro e de sódio, e outros tantos materiais que tem na água. Mas aí quando você faz você coloca, por exemplo, uma diferença de potencial na água com sal, a gente já fez isso, né? Ou até fazer a eletrólise da água, que é forçar a separação dos átomos de hidrogênio e de oxigênio da água. Como que você faz isso? Coloca um campo elétrico ali. Colocou um campo elétrico, o que, que acontece? A ligação feita na molécula, ela pode ser dissolvida. Então, a gente vê que tem algumas ligações que são mais fortes e mais fracas. Vocês vão ver em química. Vocês já não estão vendo. Tá? E a tabela periódica, ela simplesmente distribui os materiais de maneira que eles são colocados conforme a quantidade de prótons ou de elétrons que ele tem na última camada. Vamos dizer assim. Tá? Na realidade, é massa atômica, né? Eu não lembro o que faz. O que faz a tabela periódica? Hein? Ele organiza de acordo com a massa atômica, né? Por quê? Porque cada material tem uma massa específica, que é a quantidade de prótons que tem dentro daquela porcaria de material. Entendeu? Então, o hidrogênio, ele só tem um próton e um elétron. O hélio tem 2 prótons e 2 elétrons, tá? Qual que é o próximo aqui da tabela? Tem alguma tabela aqui que eu não coloquei tabela? Não coloquei. Mas a gente já falou também, né? Na primeira aula, ó, a gente vai começar aí um pouquinho mais rápido, em 2 minutos. Tá? Por quê? Porque a gente vai rever alguns conceitos aqui, agora já que o nosso cérebro já deu uma chacoalhada, já deve estar dando dor de cabeça, né? E é assim que a gente aprende. Vamos repetir algumas coisas que eu já falei. Por exemplo, eu falei sobre estados da matéria. Tá? A matéria tem gasosa, líquido, sólida ou gosmenta. Vocês lembram do plasma? Tá? Que é uma coisa que ela é meio líquida e meio sólida, só que a temperatura aqui é muito alta, ou seja, tem uma energia térmica muito grande. Tá? E é difícil a gente conseguir plasma, mas a gente consegue saber o que é densidade. Densidade da pessoa, né? A densidade do César é a relação entre o volume dele e a massa e o volume dele. O que é a massa do César? A massa é a quantidade de coisa que faz parte de mim, os átomos que estão dentro de mim. E o volume? É o quanto essa quantidade de coisa ocupa de lugar no espaço. Lembra? No espaço-tempo? Isso que é volume. Tá? E daí a gente falou das propriedades extensivas, né? Que volume e massa são propriedades que podem ser medidas. Por isso que é extensiva. A gente consegue ter uma dimensão, uma extensão. Mas densidade, apesar de ser uma razão entre duas coisas extensivas, a gente não consegue medir. Portanto, não basta eu ter, por exemplo, uma água e calculo a densidade dela. Vejo lá a massa e volume dela, calculo a densidade da água. Pego o álcool, vejo o que tem dentro e calculo a densidade. Um pode ser mais denso ou menos denso que o outro, não interessa. Mas se eu juntar esses dois, vou misturar água com álcool. E a mistura que eu fiz, que é uma mistura química, tá? Ela não tem a soma das densidades ou a subtração das densidades. Ou seja, eu vou ter que calcular de novo a massa, por isso que tem que calcular aqueles negócios de mol. Cara, química é uma desgraça, né? Por quê? Porque a densidade da coisa depende da massa dela, depende da quantidade de átomos que eu tenho dentro, da quantidade de núcleos atômicos que eu tenho dentro dela. Beleza. E mais um conceitozinho que eu queria passar, tá? É
Passar não, só relembrar, porque a gente já viu, tá? Para a gente ir para frente, senão a gente vai ficar... Tá? A matéria, né, ela tem estados físicos, né? Eu já falei isso, né? Sólido, líquido e gasoso, então eu vou pular. Tá? E o plasma também já falei. Então eu vou pular. Aqui não é nada, eu vou pular também. Ligações secundárias, ligações químicas ainda, né? Forças secundárias que ligam moléculas, né? Essas ligações são fracas em relação às outras. Tá? O que é uma ligação secundária? É quando você dissocia OH a hidroxila, por exemplo. Tá? Hidroxicila. A gente vai estudar isso muito quando a gente for ver fibra óticas. Tá? Porque dentro da fibra tem um monte dessas moléculas aqui. Ou radicais livres, sei lá como que os caras de orgânica chamam. O fato é que é o seguinte, tá? Uma ligação fraca é uma ligação columbiana, né? Que é uma ligação que o átomo tem por causa das polaridades das moléculas. Ou seja, esse átomo é mais positivo, esse átomo é mais negativo, e eles se juntam. Agora, tem ligação que existe o compartilhamento de elétrons entre as últimas camadas dos dois átomos que se juntam, ou dos 4, ou dos 8, isso daí que forma as moléculas, né? E essas ligações podem ser de vários tipos aí, são 3 tipos. Tá? E daí, gente, passei 2 minutos da aula, é isso que a gente vai começar, se Deus quiser, na aula passada. A gente vai entender um pouquinho essas propriedades da matéria, que são propriedades físicas, algumas, né? Químicas, a gente já falou muita coisa já. Propriedades térmicas, aqui eu só vou dar uma organizada na nossa cabeça, né? Mas a gente vai ver mais as óticas, elétricas e magnéticas. Tá bom? E, Isaac, então a gente vai aprender a calcular um pouquinho essas coisas sim. Tá? Só que a gente não vai entrar muito a fundo no caso, né, Vamos calcular, mas não essa parte de campo, porque vocês vão ver isso em Física 3. Né? Campo elétrico ou eletromag, vocês vão ter uma matéria específica para ver isso, cara. Tá? Matéria legal. A gente só não... Quando você for ver lá eletromag, o cara começar a colocar fluxo de campo, integral de não sei o que lá, daí você vai lembrar disso daqui e vai falar, putz, olha, ainda bem que eu vi isso daí lá em materiais ópticos, elétricos e magnéticos, porque eu vou poder entender melhor, né, toda essa formuleira que o cara está colocando aqui na minha frente, que às vezes a gente aprende uma coisa antes da outra e não tem o preparo, ou pelo menos não consegue nem imaginar o que o cara está colocando de fórmula na frente. Tá? Que nem na 8ª série, na 3º colegial, eu aprendi campo gravitacional do jeito que o cara me explicou lá, tá? E beleza, eu entendia, fazia as contas, né? Calculava força, calculava tempo, fazia gráfico. Pô, cara, mas de boa, nenhum professor que eu tive no colegial conseguiu me explicar de uma maneira que eu conseguisse entender legal. Não, minto, o Jorge de física conseguiu, mas ele era física, realmente, mas ele explicou outras coisas. Né? Mas beleza? Falou então, vou parar de gravar aqui, ó, não esqueçam de ir lá no meu canal, e agora tem o jornal também, né? Vai no jornal, lê as minhas notícias, né? Dá joinha, dá um beijo nas crianças e passa o link para todo mundo se inscrever para eu ficar rico. Beleza?